Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. Hoje com o tema Jesus nas Índias, né? Porque tem um ponto de interrogação no final que não saiu, né? Então, é uma pergunta, né? Então, boa noite, dona Lilica e mais quem estiver por aí atrás do toco, né? O pessoal vai chegando aí. Então, Jesus nas Índias. Então, os grandes iluminados, nascidos em países diferentes, não poderiam deixar de visitar a cidade sagrada dos deuses, nem deixar de ser embalado no seu verdadeiro berço, pela mãe sabedoria ali existente, né? Então, só para conversar, né? Então, já fizemos uma pequena aberturazinha aqui de teste, né? Que nós mudamos o sistema um pouco, só para ver como é que funciona. Então, vamos nós. Então, a todos, queremos deixar bem claro que não vamos defender tese, não vamos dar aula, não vamos fazer a cabeça de ninguém. Nós vamos somente mostrar um conhecimento, uma experiência, né? Que adquirimos durante ao longo dos anos, Mateus. E dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, com os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Boa noite, Mateus. Está fazendo frio aí, Mateus? Então, vamos nós. A ciência das idades, eubiose, é um conhecimento sagrado, tendo origem na árvore da vida, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos, culturais da humanidade em todos os tempos. Quer dizer, sempre nós falamos, né? A árvore, né? Vou dizer assim, a árvore mãe, né? A árvore da vida, a árvore sefirotal, né? Que dá origem, né? Com os seus galhos, seus ramos, suas folhas, coisa e tal, a todo movimento religioso, filosófico, culturais da humanidade. Vamos nós. Lá tá frio. Em 1927, né? Mais ou menos, nós pegamos esse material dos jornais da época, né? E pegamos aqui essa matéria, já mostrando que isso aí não é coisa de agora, isso aí já há muito tempo se fala nisso aí. Então, em 1927, noticiam as agências telegráficas que acaba de ser descoberto no Hindustão, ou seja, Índia e Paquistão atuais, um antiquíssimo manuscrito relatando a viagem de Jesus Cristo às Índias, né? Alguém foi lá, fez uma pesquisa, coisa e tal, e descobriu isso aí. Então, outros falam em 1925, mais ou menos assim, né? Vamos nós. A Margarete fala. E a Margarete, boa noite, Margarete. E foi o pintor Nicolau Roerich, antigo professor da Sociedade de Incitamento às Artes de Petrogrado, apóstolo do espiritualismo, que teria feito essa sensacional descoberta num dos mosteiros do Himalaia, né? Então, tem ali uma chamadinha número 21, né? Que é o que está na origem lá. Então, nós conservamos. Onde os grandes sacerdotes hindus ainda hoje realizam pesquisas sobre os problemas da alma e o destino do mundo, né? Dos mundos, o destino dos mundos. Embora muita coisa já tenha vindo aqui para o Ocidente, né? Já tenha saído lá do Potala, vindo, né? Daquela região lá de Katmandu e tudo mais, né? E vindo aqui para o Brasil e outros lugares do mundo também. Então, os mosteiros a que se refere o senhor Nicolau Roerich devem ser os do norte das Índias, Srinagar, Leh, Simla, etc. E os do oeste do Tibete, que, como muitas outros, se acham subordinados ao poder do lamaísta, né? Poder lamaísta de Lhasa, nas mãos do grande Dalai Lama, sumo sacerdote da religião amarela, lamaísmo ou budismo, e regente do Tibete. Coisas muito mais interessantes poderiam ver o pintor, né? Então, lá, principalmente a grande religião budista lá, né? Ela é dividida em duas partes. Uma parte é do norte e outra parte do sul.
Então, vamos nós. Vamos lá aqui devagarinho. Pergunta para eles aí. Como é que está chegando a transmissão aí, o som, a imagem? Não, e a imagem se está bem legível. Se dá para ler alguma coisa do texto. Pequenininha. Aí eu acho que vocês clicarem em cima do texto, ele vai aumentar e o vídeo vai diminuir, né? Ali existem manuscritos antiquíssimos, guardados avaramente em esconderijos misteriosos, e foi um deles que revelou a passagem do Cristo da Índia, né? Pela Índia, relatando um velho idioma hindu, né? As maravilhas das cidades visitadas pelo Messias. Olha só, isso é coisa documentada, não é? Isto afirma o aludido professor em 1925, né? Foi quando ele foi lá, esteve lá e fez pesquisa. Agora, depois de uma nova expedição, tendo captado a confiança de algumas personalidades budistas, né? Pôde o senhor Roerik, né? Ali na personalidade budista tem uma chamadinha que depois nós vamos dar um desvio lá para ver. Então, pôde o senhor Roerik, se houvesse captado a confiança, como diz ter feito algumas altas personalidades budistas, se a guarda fiel dos tesouros tibetanos, o senhor Taisho Lama Tjigadje, que é a cidade, lhe houvesse aberto as portas do seu retiro privado. Quer dizer, as pessoas que tivessem assim, uma certa espiritualidade, né? Quando chegavam nesses lugares, tinha assim, um favorecimento, né, de conhecer algumas escrituras, alguns manuscritos, alguns livros antigos. Então, o ilustre viajante, com as sublimes nuances que sabem emprestar às suas telas, ofereceria ao mundo uma verdadeira obra-prima e revolucionária, ao mesmo tempo, o mundo científico, com todo o saber oculto de uma imensa biblioteca antiquíssima, que desafia a todas que o mundo profano possui, né? Então, o conhecimento que nós temos é que essas bibliotecas são antiquíssimas, né? Que já vem até algumas coisas do tempo da Atlântida, onde se encontra também livros de pedra, uma série de coisas. Sobe um pouquinho a barrinha lá. Não, você aparece lá embaixo, né? A nossa insignificante opinião, quem o informou a respeito de um iniciado qualquer, que o ilustre pintor aceitou como sendo Jesus, entre aqueles sábios ignorados do mundo ocidental, não teve outro intuito senão, né, demonstrar-lhe que Jesus, né, Apolônio de Tiana, ou Tianá, como outros querem, ou outro qualquer dos grandes iluminados, nascido em países diferentes, não poderiam deixar de visitar a cidade sagrada dos deuses, nem deixar de ser embalado no seu verdadeiro berço pela mãe sabedoria ali existente. Quer dizer, todos esses seres, né, esses avatares, esses seres de autarquia, eles se manifestam no lugar, mas vão fazer sua iniciação em algum lugar do governo oculto do mundo, ou governo espiritual do mundo. Aí, para ficar mais fácil, pelo Espiritismo, aí fala sobre a grande fraternidade branca, coisa e tal, né? É só para poder ilustrar. É supersticioso que os essênios... Deixa eu voltar aqui atrás, aqui. Isso aqui eu acho que eu pulei, né? O pretexto de Jesus, né, nunca poderia possuir tal nome, e muito menos o do Cristo. Jesus, Yoshua, ou Joshua, ou Issa, né, vem das iniciações egípcias. Aí, olha, um detalhe, né, dos essênios, que quer dizer filho de Ísis, da lua, de Diana, de Sofia, da verdade, etc, etc. E Cristo, outra coisa não quer dizer, senão o primitivo Crestos, discípulo posto à prova e já transformado em Christos, ou purificado e ungido. É surpreendente que os essênios... Aí fizemos um desvio para falar alguma coisa dos essênios. É surpreendente que os essênios, cujas virtudes exemplares conquistaram a irrestrita admiração até de gregos e romanos, né? Para não dizer troianos, é o comum, e cujas doutrinas e práticas contribuíram tão materialmente para a disseminação do cristianismo, seja tão pouco conhecida
entre os cristãos bem informados. Quer dizer, como é que esses estudiosos todos que existem por aí não falam sobre os essênios, mas existe muito material, vocês podem encontrar lá no YouTube e no Google, falando sobre os essênios. Da mesma forma, também sobre Apolônio de Tiana, ou Tianá. Há dezenas de dúvidas sobre os essênios, mas a hipótese de que Jesus, o Cristo, teria tido contato com eles é uma das mais intrigantes. Não deixaram relatos sobre o que esteve, onde esteve, nem o que Jesus fez entre os seus 13 e 30 anos. Mas nos registros lá dos essênios se encontra falando, nesse período, de um ser que lá esteve com o nome de Issa, né? ou Isis, né? Então, se for procurar o nome de Jesus Cristo lá no passado distante, não vai existir, né? Mesmo porque lá não teve esse nome. Esse nome é um nome ocidental. Em simbologia mística, Christes significa realmente o caminho, a grande vereda havia sido percorrida e alcançada, portanto, a meta desejada. Vejam, né? Vocês podem pesquisar na obra de Mário Roso de Luna, a Esfinge, né? Ou La Esfinge, se for no caso de espanhol, na página 127. Todos os discípulos em provas são crestos. Depois de alcançada a meta desejada, se transformam em Cristos ou Budas, isto é, iluminados, né? Também é dado o nome de Arate, né? Todo discípulo que está à prova é dado o nome de Arate, Arate de fogo. Vamos nós. Será que passa dois? Volta, não está dando para voltar? Passou dois, sim. Vejamos o que diz HPB em Isis Sem Véu, número 3, né? Capítulo, com título, no segundo título, né? Isis Sem Véu, número 2, capítulo 4. Cristos, como uma unidade e somente uma abstração, é somente uma abstração, uma ideia genérica que representa a agregação coletiva das inúmeras entidades espirituais que são as emanações diretas da infinita, invisível e incompreensível causa primitiva. Os espíritos individuais dos homens, dos seres humanos, erroneamente chamados de alma, os diversos filhos de Deus, dos quais só vislumbram algo a generalidade dos mortais. Já falamos várias vezes ao longo das nossas palestras, né? Hoje o nosso bate-papo aqui é de 195, né? 195ª palestra, bate-papo, né? Falamos muitas vezes sobre a alma, né? A diferença de alma e de espírito, coisa e tal. Então, muito antigamente, o pessoal dizia que tudo que era invisível era espírito, mas não é bem assim. Tem mais coisa por trás. Cadê meu cursor? Está ele lá. Alguns deles permanecem para sempre convertidos em espíritos planetários. Aí já é uma outra situação, né? E outro, a mais escassa minoria, se unem durante a vida a alguns homens, aos seres humanos. Assim, esses tais seres, semelhantes a Deus, como Gautama, o Buda, Jesus, o Cristo, Tissot, o Krishna, Tissot, Krishna e outros poucos estiveram permanentemente unidos com os seus espíritos, passando assim a condição de deuses da Terra. Continua lá ao vivo. Por enquanto não caiu ainda. Vamos ver. Não dá para ver o número do slide, né? Não, isso, tem que anotar isso também. Outros tais, como Moisés, Pitágoras, Apolônio de Tianá, que já tínhamos comentado, né? Plotino, Confúcio, Platão, Jâmblico, e alguns santos cristãos, por haverem estado assim, unidos a intervalos, tomaram na história a categoria de semideuses e dirigentes da humanidade. Uma vez separados dos seus tabernáculos terrestres, livres desde então, suas almas ligadas para sempre com os seus espíritos, né? Então, a personalidade passa a ficar ligada com a individualidade. Volve a unir-se
a toda a hoste luminosa, a qual estão ligados pela mais perfeita solidariedade de pensamento e ação, sendo chamados de ungidos. Daí a significação dos gnósticos, que dizem que Cristo sofreu espiritualmente pela humanidade, implicando isto em que o seu divino espírito foi o que principalmente sofreu. Então, existe algo por trás de tudo isso aí, né? Que ao longo do nosso bate-papo aqui nós vamos decifrando. Vai. A dificuldade para ser demonstrada a existência de Jesus, desde o mais antigo e valioso historiador conhecido, o judeu Flávio Joséfo, ano de 37 a 95 da era cristã, que nada, absolutamente nada, fala sobre a vida do mesmo Jesus, até os mais modernos, os historiadores, cujos documentos apresentados carecem de outras documentações. Desaparece, por exemplo, ante a vida de um apologetiano. Tem uma pergunta do Rafael aí. Rafael, vamos lá. Quem é Rafael? Nós conhecemos 3 Rafaéis. Rafael de onde? Vamos lá, Rafael. O que está escrito? Não dá para ler? Eu vou ler, meu bem. Para de falar também. Ao seu ver, há diferença ou diferença de missão entre Cristo e Buda, a função e não os seres que levaram este nome? Eita ferro. Vamos fazer perguntas fáceis de responder, né? A diferença entre Cristo e Buda, em termos de função, a função, e não os seres que levaram este nome, quer dizer, o corpo crítico e o corpo búdico. Isso. O que nós aprendemos é que são chamados vasos insígnios de eleição, né? Ou seja, a personalidade é a mesma, né? A individualidade é a mesma. E assim vai. Então, a essência divina vai se manifestando em vários vasos, né? E em cada época tem uma função, né? Então, a função de Buda foi uma, né? A função de Jesus foi outra, né? Aí já vem o amor, sabedoria, e o outro já vem o mental, né? Então, cada um tem uma missão, né? Porque se ficarem na mesma coisa, não vai haver evolução. Então, cada um vai colocando a sua parcela de conhecimento, né? Vamos dizer assim, de acordo com a missão que lhe compete, né? Vamos dizer assim, né? Agora melhorou mais, estava muito escuro. Não sei se deu para responder, né? Então, cada um tem uma missão, cada avatara, né, tem uma missão, né? Tem uma função, coisa e tal, né? De acordo com o ambiente que ele vai se manifestar, né? Vou dizer assim, o local no Oriente, no Ocidente, Norte e Sul, vai por aí afora. Para que haja, então, o progresso e a evolução da humanidade. Vamos lá. Muito propositadamente, esquecida pelo catolicismo despeitado, da lista de seus celestiais eleitos, pela grande semelhança que existe entre a vida dos dois, Jesus e Apolônio de Tiana. Então, também, esse Apolônio de Tiana, que é falado pela Blavatsky, né? Esse também foi praticamente contemporâneo de Jesus, né? Mas não há interesse de divulgar. Então, cada vez que surge uma nova religião, né, coisa e tal, eles vão alterando toda a Bíblia, né? Pega a Bíblia antiga e vai tomando como nova para as pessoas que não conhecem. No entanto, são os seus próprios santos, os celestiais eleitos, como São Jerônimo, São Justino, o Marte, etc., até que falando do mesmo dizem. Vamos ver. Não sei, Rafael está convidando para um café agora, não sei qual dos Rafael. Pergunta o nome dele. Já falei, qual o Rafael? Portanto, da realidade da sua existência, né, muitos também foram sacerdotes católicos que falaram de Apolônio de Tiana, embora aqui molhando
como de costume, a pena, né? A caneta, né? Vou dizer assim, na negra tinta do ódio teológico, da intolerância e do prejuízo. São palavras de HPB, da Blavatsky, né? Então, muita coisa aí foi, vou dizer assim, omitida. Falando de Apolônio de Tianá, HPB, quinto volume da Doutrina Secreta, página 189, diz: centenas de volumes foram escritos acerca deste homem portentoso, né? Os historiadores discutiram gravemente a sua personalidade e não faltaram presunçosos críticos incapazes de chegar a uma conclusão sobre este sábio que houvesse negado a sua existência, né? Então, veja só o que nós estamos falando aqui. A origem do conhecimento dada aqui, nesse ponto aqui, é da Blavatsky, né? Olha só que coisa interessante. Aí vocês vão encontrar também na Isis Sem Véu e outras coisas mais. No Nicolau Roerich, né? O próprio Marquês de Mirville não esquecer o leitor que ele escreveu com a aprovação de Roma. Quer dizer, o que esse pensador, vamos dizer assim, né? Esse grande escritor escreveu, Roma aprovou em sua época, né? Quantos livros saíram da sua pena? Quando o curso das suas fenomenais alegações, com o que quis descobrir o inimigo de Deus, né? Como produtor dos fenômenos espirituais, dedicado todo um capítulo de sua obra Memórias de Satã, ao grande adepto de Tianá, né? Então, ele escreveu essa Memórias de Satã e atribuiu, ele, Marquês de Mirville, e atribuiu ao adepto de Tianá. E assim, muita coisa, né? No caso da maçonaria, fala sobre São Germain, né? Sobre José Bálsamo, entre outros, né? E eles até, alguns casos dessas colunas, eles não aceitam, né? Então, existem algumas coisas falando aí sobre certos protagonistas que, na realidade, não foram verdade, né? O Rafael é o amigo do Wagner e da Ellen, que veio aqui quando eu não estava. Ah, isso, Rafael. Agora sim. Seja bem-vindo também. Isso aí. Está faltando café. Nem Jesus, nem outro qualquer poderia pregar a religião como a interpretam os seus sacerdotes, adulterando o verdadeiro sentido do vocábulo, unir o homem a Deus. Quer dizer, no caso, a yoga faz isso, né? A yoga também implica na mesma coisa, que é unir o ser humano a Deus. E criando seitas que afastam cada vez mais o ser humano da sua própria divindade, adormecida dentro de si mesmo, né? Então, quanto mais procura Deus no céu, e aqui e ali, mais se distancia, né, da sua essência divina que está dentro de si mesmo. Mas perde a força, né, vamos dizer assim, né? E aí é manobrado pelos espertos, coisa e tal. Todos os grandes seres que baixaram no mundo em missão especial ensinaram a única verdade, ou seja, religião, sabedoria, embora com palavras diferentes, de acordo com a evolução de cada época, ou seja, a maneira pela qual o ser humano se deve conduzir na Terra a fim de alcançar a perfeição absoluta ou a sua união com Deus, né? Com o seu Deus interior. É que não colocam, né? Não colocam uma vírgula, né? Por meio da sabedoria da mente e a doutrina do coração. Então, o equilíbrio, né? Tem que haver o equilíbrio. Antes se falava de Deus, de Jesus, uma série de coisas, né? Então, esse Jesus, vou dizer assim, é um ser cósmico, né? É um planetário. Então, Deus aí, né? Está dentro de cada um. Não no céu, como querem muitos aí. Esse céu aí já é uma outra interpretação, que são os planos de evolução que ficam entre o mental concreto e o mental abstrato. Vamos nós. Deixa eu ver se minha cara está lá. Está lá direitinho. Vamos lá. Então, outro item aí, número 24. O leitor interessado deve reportar-se ao nosso artigo nessa revista, né? A revista da Arana, coisa e tal, da época, né? 1930, por aí. A missão dos 7 raios de luz, que nós já estamos trabalhando para apresentar também no futuro próximo. Onde se fala em budismo com D, iluminação, sabedoria, etc.
e budismo, com 2 Ds, em relação com o budismo sectário, etc., né? Ética hétera, etc. Então, 25º chamada, né? O item, né? O senhor Roerich, de volta a Moscou, onde foi fazer agora as pazes com as autoridades dos soviéticos, né? Acaba de chegar da Mongólia, entrando em contato com a Academia de Ciência, com o fim de propor nova expedição. Enquanto esperava, pintou um quadro mostrando um cavaleiro vermelho que levava a liberdade, simbolizada por uma estrela vermelha ao povo mongol, né? Aí já mostrando aí o aspecto do sectarismo, né? Da religião, entre outras coisas. Este trabalho foi oferecido pessoalmente pelo pintor ao governo de Urga. É provável que os Budas vivos e os seus poderosos lamas se tenham transformado em velhos deuses dementes, para não compreenderem o manejo oculto dos soviéticos, através da budística personalidade do ilustre pintor senhor Roerich. Vamos nós. Temos certeza absoluta que o grande pintor não lançará jamais as suas vistas para o lado do Tibete, onde uma dádiva tão vermelha como o quadro oferecido ao governo de Urga é retribuída com outra dádiva ao menos vermelha e valiosa. Não menos vermelha e valiosa, que se chama de ferro em brasa, né? Tudo isso tem um significado também. Às vezes a gente vê com a palavra errada aqui, mas a palavra está certa, né? É que o olho é que peca, né? Vou dizer assim. Está distante, né? A gente vê outra palavra. Acho que pulou. Vamos lá, vamos voltar um atrás aqui para ver o que houve. Pulou não. Por que está penetrar? É como se fosse a continuação. Tá. Pulou. Penetrar em alguns mosteiros herméticos do Tibete, onde descobriu o referido manuscrito em língua Pali, língua sagrada, e relatado a viagem, né, de Jesus, ou melhor, e o mais sábio dos homens, né? O melhor e o mais sábio dos homens, que veio de Belém, ou Belém, né, para estudar nos clássicos tibetanos. As últimas linhas do manuscrito se referem, vou dizer assim, referem que Jesus, de volta à Palestina, compareceu perante o tribunal de Pôncio Pilatos, né? Então fica mais ou menos assim, parecendo que ele tem que ir lá para estudar, mas ele já traz esse conhecimento dentro de si, né? Ele vai só absorver o conhecimento para uma nova era, para uma nova função, um novo trabalho que vai realizar, porque ele já tem esse conhecimento dentro de si, né? Então, eles não vão estudar, né? É uma forma que o professor José de Souza foi para o Tibete, né? E transferiu os valores espirituais do Tibete para cá, para o Brasil, e não foi fazer estudo nenhum, né? Foi adquirir experiência, entre outras coisas. Tenta olhar mais para a câmera, que você está olhando de lado. Penetrar em alguns mosteiros herméticos, Tibete descobriu o referido manuscrito. Então, vamos lá. Por aí se colige o resto. Jesus ia buscar a sabedoria entre os sábios tibetanos, a fim de logo chegasse à Palestina, sem demonstrar o que vinha fazer no mundo, morrer estupidamente, crucificado, depois de ter comparecido perante o tribunal, repetindo, né, de Pôncio Pilatos, ou seja, tudo isso uma santa ingenuidade. Vamos nós. Pobre povo mongol, se a tua liberdade vier desta forma, continuarás escravizado, tal como tens vindo até hoje, nas mãos da China. Vale-te a memória do barão Urgen, ou seja, Ossendovsky, Tulkengun Lama e todos os seus valorosos kalmuks, quer dizer, nota da redação e dos jornais. Então, está aí a pesquisa que foi feita, e nós absorvemos esse conhecimento aí, essa experiência,
Então, vamos lá. Então, vamos para fechar agora. Vai lá. Alguns padres da igreja reconhecem que há no cristianismo a influência do budismo. Os padres Hooke e Gabé, franceses, sendo o primeiro autor das obras Dans le Tibet, Dans le Tartarie e Dans la Chine, né? Como é que é? Dan, não se pronuncia o S. Então, Dans le Tibet, Dans la Tartarie e Dans la Chine. Demonstra que objetos como o turíbulo, a croça, o palha, entre outros, em uso nos rituais lamaístas, o budismo tibetano, são os mesmos da Igreja Católica. Então, tá aí, foi copiado de lá, né? Tudo mais. Esses né? O palio, né? Coisa e tal. Aquele chapéu que eles usam, né? Coisa e tal. Um detalhe. Assim que tomaram conhecimento, né? A igreja, assim que tomou conhecimento dessas pesquisas, né? Dessas experiências de Hooke e Gabé, né? Impuseram uma situação a eles, né? Ou negam tudo, ou serão expulsos da Academia de Londres. Mas aí assim aconteceu, eles foram expulsos, né? Porque falaram a verdade. Frei Domingos Vieira cita no seu dicionário da língua portuguesa: no cristianismo, há muitos traços que revelam a influência do budismo na sua formação. Aí já é, olha, Frei Domingos, aí é um padre que está falando. Outro escritor, Andreas Faber-Kaiser, escreveu a sua obra, Jesus viveu, né? Viveu e morreu na Caxemira, né? Cujo título de estudo, né? Já esse escritor fala sobre isso aí. E isso não é coisa recente, não, isso é coisa antiga. O Rafael colocou assim, ó, mas os luteranos brigam com os budistas até hoje. É, verdade. Mediante ao que encontramos sobre Jehoshua ben Pandira, o Cristo bíblico, fica no ar uma dúvida sobre a sua vivência, tanto entre os essênios quanto no Tibete. Quer dizer, como é que vamos dizer assim, dois povos, duas culturas, né, apontam sobre a permanência, a vivência, a estadia, né, vamos dizer assim, desse ser em seus locais, né, de vivência, né, de vida. E outra coisa, simultaneamente, quer dizer, ele estava no Tibete e estava entre os essênios no Egito também, né? Então, onde tem os papiros que encontraram lá no Mar Morto, né? Lá no Vale de Corã, né? Fala sobre essa passagem dele, né? Entre os essênios, né? E já essa pesquisa dos padres aí, e do Roerick e de outros, fala da permanência dele, da passagem por ele no Tibete, né? Como é que pode uma coisa dessa? Então, podemos perguntar alguma coisa, né? Vamos fazer uma pergunta. Quem sabe se não existira duas manifestações divinas, dois irmãos, né? Será que Jesus era gêmeo, né? Será que tinham dois seres com funções distintas, mas contemporâneas, além de Apolônio de Tiana, né? Então, aí vem uma outra questão, ó. Por que foi necessário Judas beijar Jesus para identificá-lo? Quer dizer, não seria só chegar para o exército romano lá, para os soldados, falar assim, é aquele ali que é o bagunceiro, né? É aquele ali que está criando problema, né? Não, ele teve que ir lá e dar um beijo, né? Será que estavam os dois presentes, né? Então, para identificar, ele beijou um para identificar? Será que é isso, né? Então, fica aí o nosso trabalhinho de hoje, né? Deixa eu achar o mouse, de vez em quando o mouse some, coisa e tal. E tá aí o nosso trabalho, né? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Aquele que procura o verdadeiro caminho da iniciação deve tornar-se um livre pensador. Não deve ter nenhum tipo de preconceito e deve procurar, por seus próprios esforços, o entendimento da verdade em busca do seu Deus interior. Então, tá aí
nosso trabalho de hoje, né? Rafael está perguntando. Então, se vocês derem uma olhada lá atrás, vocês vão encontrar várias matérias que vão complementar essa daí. Vamos lá, Rafael, o que está falando? Por que Judas tinha que mostrar que o quinto princípio era quem ia ter que passar pelo Gólgota e não o sexto? E não o sexto. Não entendi nada. Por que Judas tinha que mostrar que o quinto princípio era quem ia ter que passar pelo Gólgota e não o sexto? João Batista representará o quarto, quem sabe? Isso. Nosso papo aqui é de palestra pública. Os nossos irmãozinhos que estão aí assistindo não estão entendendo nada desse negócio desse quarto, desse quinto que está aí. E aí, não teria um sexto também? Um quarto, um quinto e um sexto? Ele está perguntando se não, e não o sexto. É por aí mesmo, né? Passar pelo Gólgota, não o sexto. Então, esse quinto aí devia ser o responsável, né? Por essa turma que estava lá na época. Tá. Ele pôs assim, na verdade, uma resposta e não uma pergunta. Então, é por aí mesmo. Na época na hora que acontece o problema, o pai é que assume a situação dos filhos, né? Que vai responder pelos filhos, né? O que mais? Verdade, quis botar mais lenha na fogueira. Que bom, isso mesmo, eu entendi. Eu entendi. Também que tudo série interna que está assistindo ali. Mas Cadê a Sara? Cadê a Sara? A Margarete. Margarete, né? Cadê o Matheus? Matheus não falou nada até agora, né? Aí vai te dizer, estou aqui. Tá bom. Vamos nós. Não é mole não, Matheus. Não é mole não, né? Vamos aproveitar que o sistema não caiu ainda, porque ultimamente toda hora cai, né? Hoje parece que acertaram aí. Quem Estou fala? aqui, Matheus. Matheus. Matheus está aí e nós estamos aqui. Quando é que aparece aqui? Isso é importante, né? Não é mole, não. Não é mole, não. Matheus está fazendo... Esse tempo todo que está com a gente, Matheus está fazendo a iniciaçãozinha dele também, né? Isso é muito bom. É bom que dê uma olhada, né? No material já passado, né? Que é para ir memorizando bem. Ó, a Margarete está falando, que bom que deu certo hoje. Pergunta para ela se está melhor que nesse novo sistema, se está bem melhor que o outro. Deve estar, né? Margarete, esse sistema está um sistema novo, né? Que eles nos passaram hoje, né? Então eu espero que esteja chegando bem para vocês aí, né? Será que a letra está muito pequena para vocês? Como é que está? Mas eu acho que também o importante também é a fala, né? No caso do áudio, né? Aqui eu tenho que ampliar muito e diminuir o chat para poder eu conseguir ler, né? Senão a letra fica muito miudinha. Agora, para vocês, ali eu estou vendo ali no tablet da dona Lilica ali que está pequenininho. Dá para ler? Para mim é difícil, né? Eu consigo ler mais lá. Quem mais falou? O Rafael disse que está muito bom lá. E a Sara disse que caiu o sistema dela. Então foi lá, né? Mas aqui não. Eu não leio o chat. Antigamente eu conseguia ler, hoje em dia eu não consigo. Mas tá bem, eu estou lendo por aqui. Aqui está ao vivo ainda, não caiu, não. Mas a tua imagem ali está bem boa, aparecendo lá pelo computador dela. Então é isso aí, pessoal. Então tá aí, né? Revelando a ciência da vida, né? É o nosso trabalho, né? A iniciação do professor José de Souza é ainda, né? Superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensina, assim, a homens de todas aos seres humanos de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução, né? Então, quem tiver com o coração aberto, né? Aí vai falar que igual a garotada, né? Vai se dar bem, né? Aproveite. Sociedade Brasileira de Eubiose, a liberdade interior. A eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Olha só que coisa importantíssima, isso temos que observar. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior, né?
mantém vários departamentos nas principais cidades, curso por correspondência, está aí o telefone também e o e-mail, né? E ainda o ensino à distância, que é o EAD. Quer dizer, quem não puder comparecer, quem ficar longe do departamento mais próximo, vou dizer assim, né? Vamos dizer que pode fazer o curso por correspondência, EAD, né? E é isso aí. E já acompanhando o que nós já falamos aqui, né? Vai entender perfeitamente o que é pedido lá, ensinado lá, né? Está tudo dentro do nosso material aqui. Então, estamos conectados, né? Prestigiem o Portal de Aquário, né? Portal de Aquário, coisa e tal. E não deixe de divulgar, né? Compartilhar isso para outras pessoas também, né? Que vão dizer que se cada 100, pelo menos uns 3 ou 4 ou 5 aceitarem, né? Já é lucro, né? Tem até um professor daqui da Sociedade Brasileira de Biose que dizia, né? Que ele saía daqui para dar aula lá em Belo Horizonte para uma pessoa, já era vantagem, né? E assim nós vamos. Está aí as apostilas que temos prontas, né? Coisa e tal. E todo esse material, praticamente, está todo ele, né? Em palestras, que está nesse material que eu estou passando para vocês aí agora, né? Então, temos o índice aí com tudo que nós temos, né? Que já fizemos, apresentamos, né? Então, tudo dá uma olhadinha com calma aí, título por título, vocês vão ver, né? Tem um cabedal aí incrível de informações, né? Então, tá aí. Vamos lá devagarinho. Depois você olha com calma aí, que não dá para ler agora não, senão a gente vai ficar o tempo todo aqui, né? Tá aí. Dá uma olhadinha, né? Aí, no caso lá, copia, né? Copia e joga lá e vai, né? Pelo número, vocês vão descobrindo onde que eles estão, né? Então, nós estamos no número 195 hoje, né? Então, tá aí a última. A de número 193... Ih, rapaz, eu acho que eu não fiz direito.